Hipoglicemia. Para que o corpo faz isso com a gente, né? Acabei de colocar na enquete e não tive tempo de ver se as pessoas sabem ou não sabem, né? Mas você que vai assistir a gravação no YouTube, é lá que eu deixo as lives guardadas. Aqui no Instagram eu deixo só por alguns dias. Olá, boa tarde, colegas que estão chegando. Lucilena, bem-vinda. Eu digo colegas diabéticas, colegas terapeutas. São as pessoas que estão perto de mim sempre. Ou somos colegas de algum curso, de alguma formação, ou de vida, ou da diabetes, né? Isso é muito bom, são parcerias que fortalecem a gente, né? Então, eu acabei de chegar de uma formação de 4 dias, longe da minha casa, algo bem desafiador para mim. Meu corpo encheu de sintomas semana passada, querendo me sabotar. Então, é algo assim que foi totalmente novo. Isso tudo tem a ver com a hipoglicemia, porque eu sempre fui uma pessoa hiperglicêmica, né? Toda a vida, desde criança, eu lembro que eu tinha os mesmos sintomas, até há pouco tempo, né? Como eu cheguei de viagem agora, eu levantei ontem, às 5h25 da manhã, estou cumprindo o desafio 28 dias, e não dormi mais depois desse horário, né? Se eu continuasse hipoglicêmica, eu não estaria conseguindo fazer live hoje não, né? Boa tarde, colegas que estão chegando. Desperte ser. Reconheço a foto, mas esqueci seu nome. Cristiane, colega da medicina germânica. Muito bom ter vocês aqui, né? E pra mim, eu que sou hipoglicêmica, sempre fui, né? Não sou mais, né? Isso é fundamental ter companhia. Agora, nessa formação, que eu entendi muito mais sobre mim mesma. Quanto uma pessoa que tem a hipoglicemia se culpa, acha que está se auto-sabotando, acha que está procrastinando os compromissos. Uma coisa que a gente precisa muito, quem tem a hipoglicemia, a hipoglicemia é excesso de insulina e falta de glicose no sangue, né? Então a pessoa fica sem energia. E a pessoa que tem esse sintoma e nem sabe, né? É uma pessoa que tem vontade de ficar de boa, não de boa, ficar de bem. É a vontade de não fazer nada. Olá, Isolda, olá, Sirlene, opa, minha colega de hotel. Então, nossa, conheci tantas colegas, tantas pessoas que me fortaleceram durante esses dias. Isso tudo faz parte do processo de cura de uma pessoa diabética e hipoglicêmica, né? Pessoa que tem hiperglicemia também precisa de companhia de pessoas saudáveis, de pessoas que estão se curando junto, né? Porque eu tô animada assim, eu cheguei falando, tem 1 hora, eu posso dormir. Eu posso dormir 1 hora, ainda não, fiquei aqui, fiz o post e acabei, quase que não deu tempo de chegar para 5h30 agora fazer a live. E não dá sono quando a gente não está na hipoglicemia. Mas se eu fizesse um exame, provavelmente hoje eu teria vários tumores no cérebro, com certeza. Vocês que estiveram comigo na formação, vocês entendem como que é um cérebro de uma pessoa, né? Lucilena, já vou responder a tua pergunta, tá? Se a gente for fazer uma ressonância, uma tomografia do cérebro, quando a gente está assim, de baixo astral, de alto astral, com medo, todo dia a gente tem tumor no cérebro, né? Pela medicina convencional, né? Mas a medicina germânica explica o que é isso, né? Então, são os focos que o Dr. Hammer registrou como focos de Hammer. São os sinais no cérebro, a parte que está ativo, a parte que está em super atividade, em super estresse, né? Então, quando a gente consegue ficar desde ontem de manhã, das 5h30 até agora, às 17h30, sem dormir... Oi, Marli, bem-vinda. É porque eu estou com o cérebro em super atividade, porque o normal eu já teria que ter dormido, né? Ter descansado, né? Mas eu passei a noite no ônibus sem conseguir dormir. Eu estava com toda a adrenalina, como se eu tivesse tomado muito café, muito energético, assim, o corpo estava muito aceso, né? E isso, se fosse fazer uma tomografia, teria um tumor maligno no cérebro, porque o cérebro está em super atividade, né?
E o que que é isso? Na parte de alguma parte que não vou entrar em detalhes aqui, porque eu estava com tanta êxtase, assim, com tanta adrenalina, mas é resultado da formação, né? A gente saiu de lá muito, muito fortalecida, muito animada e muito querendo mais, né? Então o cérebro, ele é isso, os colegas que estiveram lá sabem como é. Todo mundo saiu com toda a energia, né? Isso no cérebro tem a parte do que teria o sintoma. O nosso professor, que é o cientista que pesquisa o cérebro, ele pesquisa os traumas, ele é especialista dessa área. Então ele soube explicar com tanta clareza que ninguém saiu de lá com dúvidas, né? Então a Lucilena perguntou assim, se quem é diabética também tem esses sintomas. Eu não sei você, Lucilena, que você talvez tenha diabetes ainda inicial, você não tem o sintoma ainda de extremos, né? Mas toda pessoa diabética tem glicemia baixa e alta, ela tem picos de glicemia elevados e baixos, né? E a pessoa morre por causa da hipoglicemia, por causa do momento que ela baixa demais, né? A pessoa perde a energia de vida. É nessa hora que a pessoa morre, ela não morre por causa do açúcar elevado. Só que o mundo ensinou a gente que o perigo é o elevado. E quando a gente entende o que é a diabetes muito baixa, excesso de insulina, a gente entende por que a pessoa morre por falta de glicose no sangue, né? Quem é da área hospitalar sabe quanto que tem, quantas pessoas que internam, e um dos primeiros sintomas, os primeiros exames que fazem é ver como está a diabetes da pessoa, porque mesmo a pessoa que nunca teve diabetes, no momento da internação, que é um momento de medo, um momento de choque, é algo inesperado, a pessoa começa ou produzir glicose ou produzir insulina. Todo mundo faz isso, né? Então, todo mundo já teve diabetes, todo mundo já teve hipoglicemia. Só que a gente só sabe disso quando vai fazer exames, né? Então, fazer muitos exames faz a gente aumentar o medo, né? Então, a hipoglicemia, o que ela faz com a gente? Ela faz a gente ficar sem energia, sem vontade, sem disposição para luta, né? Para brigar, para fazer algo, né? E faz a gente ficar quase em estado depressivo, né? A medicina convencional fala que a diabetes traz a depressão. Se a gente entende como que é a hipoglicemia, a gente já sabe que a pessoa com diabetes, antes de ter diabetes, a pessoa já tem momentos depressivos, né? Eu sempre fui depressiva, eu chorava muito. Teve anos que eu não conseguia mais chorar, que só trancava tudo, né? Daí eu perdi a voz por semanas, né? Mas assim, a pessoa que tem os momentos depressivos, ela tem vontade de chorar, nem sempre ela consegue, né? Mas ali perguntando quanto é o valor baixo e o valor alto. Pela medicina convencional, pela ciência, eles falam que é 70 e 100, né? 70 é o mínimo, 100 é o máximo, né? Quando está fora desses padrões, a pessoa tem diabetes, né? Só que, oi Ana Paula, tudo bem? Só que a medicina convencional, poucos médicos levam a sério quando a pessoa está em 60, quando a pessoa está em 70. É muito raro um médico alertar a pessoa que isso é grupo de risco, mais do que a pessoa que tem a glicose alta, né? A gente sabe, assim, quem é da medicina, as enfermeiras que estão me assistindo sabem muito melhor isso do que eu, que a pessoa que tem hipoglicemia, ela vai ser uma diabética lá na frente, né? Mas, assim, saber por quê, pouca gente sabe explicar. Pelo menos para mim, nunca me explicaram por que a pessoa que tem a glicemia muito baixa vira diabética depois, né? Eu descobri poucos anos de começar a estudar medicina germânica que eu era uma forte candidata a ter diabetes. Foi uma enfermeira que me falou isso, da minha família, né? Então, até ali eu achava assim que eu estava livre, eu nunca queria ter a doença da minha mãe. Oi, Andrei, meu sobrinho, bem-vindo. Então, eu sempre tinha muito medo da doença da minha mãe, que era diabetes alta, né? E ela tinha os picos, porque os tempos que ela passava na minha casa, ela media muitas vezes por dia, e ela tinha os picos, ela tinha momentos que ela estava em 50, em 40,
ela percebia que ela estava sem energia, ela estava quase desmaiando. Aí ela percebia que a diabetes estava muito baixa. Se a gente olhar no Instagram, não estava na minha ideia de falar sobre isso, né? Mas quem olhar no Instagram ou nas redes sociais ou no comércio, quanta gente vendendo aparelhos para medir. Eu não sei fazer isso porque eu nunca comprei esse aparelho, não sei nem como funciona. Mas a pessoa que tem diabetes, principalmente tipo 1, primeira coisa, ela tem que comprar aquele aparelho que mede quanto de insulina ela tem que tomar. Então, tem pessoas que fazem... Ontem ainda conversei com uma colega, ela faz o exame 5 vezes por dia para ver quanto de insulina ela tem que aplicar. E o que significa isso, né? A medicina sabe que a diabetes baixa demais, sobe demais, e vende o aparelho para medir, não vende a solução. Porque quantos bilhões, trilhões de dinheiro é feito em cima disso, vendendo os aparelhos, vendendo os remédios, né? Então, a Sirlene está comentando que é uma tortura. Você é da área da enfermagem, você sabe quanto que uma pessoa diabética, principalmente tipo 1, usa esse aparelho. Aí a pessoa fica o dia inteiro preocupada com a medição da glicose, se ela tem que tomar ou não insulina. E ela vive em função disso, ela vive na corridinha de rato, né? Ela tá só cuidando da glicose, cuidando da insulina, cuidando... E a vida dela ficou para trás já, né? E o mesmo acontece com a pessoa que cuida dos carboidratos, né? Um outro esquema de venda, né? Um esquema de lucro. As tabelas de carboidrato, a medição, né? Então a pessoa tem que pesar tudo, medir tudo, calcular tudo, né? E tem gente bilionária por causa desse comércio, de fazer as pessoas ficar com medo e só medindo a glicose, só medindo a insulina, né? E nunca vão ter uma solução por aí, porque ficar medindo, cada vez que a pessoa mede, cada vez que a pessoa verifica se ela pode comer ou não, ela acessa um novo medo. Ela entra de novo num pânico, porque ela sabe que se tiver alta, ela vai ter que tomar muito. Se tiver baixa, ela vai ter que tomar... Se tiver alta, vai ter que tomar pouco. Se tiver alta, vai ter que tomar mais, né? Então, a pessoa fica em função disso, mas o medo da pessoa, ele vai aumentando. O medo da doença, o medo das comorbidades, né? Então, a pessoa acaba perdendo o foco da vida dela. Aí, como que uma pessoa que tem hipoglicemia pode ter sucesso no trabalho? Como que ela vai empreender autônoma? Ela vai conseguir se ela é funcionária, que da hora que ela precisa, ela pega atestado. A hora que ela não consegue trabalhar, ela consegue ficar... Alguém vai suprir ela. Mas autônoma, uma pessoa com hipoglicemia não consegue. Deixa eu ver o comentário. Vivem em função da diabetes. Em função e vão perder a corrida, né? Deixa eu ver o comentário da Marli. Eu tenho aparelho e meço. Tem dias tá 130, 116. Agora, quando consumo pizza, me diz que estava 150. Sim, e você não sabe... sim, esse é o resultado imediato, né, Marli? Porque quando você come, logo dá a alteração no teu metabolismo e já o corpo começa a produzir mais glicose. Você aplica insulina ou você toma medicação oral? Isso vira uma bola de neve, porque você está sempre preocupada. Você tem medo de comer porque vai aumentar a glicose. Isso, se você já toma insulina, então é muito mais sério a tua preocupação, né? Então, se você tem... Oi, Débora, colega do curso também. Bem-vinda, obrigada de estar aqui. Então, Marlene, você sabe explicar melhor do que eu. Cada vez que você vai comer algo, você come com culpa e com medo, né? Você toma glifage 2 por dia ainda. Isso é bom. O que o glifage faz? O glifage, ele impede que, se você come um pedaço de pizza, o corpo metabolize esse carboidrato e transforme ele em açúcar, em energia. Mas o glifage não impede que teu fígado trabalhe em estresse e não impede que teu pâncreas produza a glicose, né? O teu pâncreas e teu fígado, todo o teu sistema digestivo, eles estão trabalhando, eles estão produzindo açúcar. Eles não vão parar porque você está tomando glifage.
O que o remédio faz é só impedir que o açúcar vá parar nas veias, no sangue, para impedir que o exame dê alto. Então, o foco é só manter você na ilusão de que você está bem. É isso que a medição faz. É triste ter diabetes. Eu te digo sim, Marli. Eu cuidei da minha mãe 25 anos com diabetes. Minhas tias todas faleceram com órgãos amputados. E minha mãe, como era muito cuidadosa, assim, e ela fazia atividade física, fazia todo cuidado, e a gente levava ela nos médicos, ela gastava muito dinheiro com isso, né? E por isso eu tinha as crises de pânico, de tanto cuidar dela, né? Então, triste é viver com diabetes, mas agora não é mais como era uma vez. Bom, olá, Mantovânia. Ai, não consigo decifrar teu nome, mas deve ser de Mantovânia, alguma coisa, né? Então, Marli, a pessoa é muito triste realmente viver com diabetes, porque a pessoa fica assim, fica à mercê de tudo isso que está acontecendo com ela. E a pessoa não consegue mais pensar na própria felicidade, não consegue mais pensar no próprio sonho, a pessoa não consegue mais ser uma pessoa que reflete, que estuda, que questiona. E é isso que o sistema, eu coloquei ontem uma enquete, quem movimenta o mundo, quem faz, por que eles fazem isso? Porque se você tem medo da diabetes, você vai ficar, eles falam que é a comida que dá diabetes, e não é verdade, mas é só o que eles sabem. Por quê? Eles falam isso porque a pessoa fica naquela corridinha de rato, né? A pessoa não tá mais olhando para as falcatruas que eles fazem, a pessoa precisa comprar a medicação, a pessoa acaba comprando os alimentos que eles fazem de conta que são bons, né? Então, a motivação que está por trás de todo esse comércio é o lucro. E eles usam as pessoas para manter as pessoas presas nessa tristeza da diabetes. E a diabetes nada mais é do que a tua tristeza transformada em açúcar no sangue, né? Então, quando a medicina germânica, o Dr. Hammer, ele descobriu que a pessoa desenvolve, acumula a glicose no sangue, porque a pessoa está tão triste, com tanta briga consigo mesma, briga com alguma coisa, que ela começa a produzir açúcar no sangue, acumular, para ela poder sair desse buraco de tristeza que ela tá, né? Mas o que a medicina convencional, o poder do dinheiro, o poder do medo faz com a gente, né? Eles fazem a gente ter mais medo ainda, para aumentar o medo, porque vai dar mais lucro para eles, né? Então, a indústria farmacêutica, a indústria da medicina falsa, né? Tem muitos médicos bons, muitos médicos conscientes, tanto que nas nossas formações tem bastante pessoal da área da saúde estudando, né? Mas tem os médicos que estão a serviço do poder, os donos, os cientistas, os grandes cientistas, eles estão trabalhando para o poder. Então, quando eles vão fazer uma pesquisa nova sobre diabetes, o resultado a gente já sabe qual vai ser. É igual no mundo político. Quando começa uma campanha política, a gente já sabe qual vai ser o resultado. E com a ciência, com a medicina, está na mesma coisa, né? Então, quando a gente não sabe que existe uma outra opção, eu sempre achava que era assim, que diabetes não tem cura, diabetes não tem solução, tanto que pela ciência, pelo mundo, pelo Brasil principalmente, é proibido falar que diabetes tem cura. Olha só quanto que eles fazem a cabeça do ser humano. Se é proibido falar que diabetes tem cura, é para subentender que ela não tem. Mas se a diabetes tem um começo, ela tem um fim. Isso que o Dr. Hammer provou com a segunda lei da nossa biologia. Porque a medicina germânica, ela estuda as 5 leis do nosso corpo. Não importa se a gente sabe que a gente tem essas 5 leis no nosso corpo, elas existem, a gente só não conhece. Então, na segunda lei que ele descobriu, que ele registrou, é que toda doença começa e termina em si mesma, né? Então, se eu começo a produzir demais insulina, eu mesma vou parar de produzir demais insulina, se eu resolver a causa, né? Então, a hipoglicemia, o que ela é? É um excesso de insulina, tá? A medicina
convencional, se você procurar no Google, o que é a hipoglicemia, é porque o corpo produz muita insulina e não consegue fazer o equilíbrio no pâncreas, né? Isso não é o porquê, isso é só a consequência, não é a causa, né? Mas a causa, a medicina convencional sabe disso, né? Só que eles prenderam o Dr. Hammer, ele foi perseguido, ele foi expulso da medicina, ele era médico, ele foi expulso, ele foi preso, ele foi perseguido. Então, tudo foi feito para impedir que ele continuasse nas pesquisas dele, né? Mas ele continuou até 2017, que ele faleceu de infarto, né? De tanta pressão, de tanta estresse que ele viveu. Mas ele, mesmo assim, ele conseguiu fazer um bom trabalho. E esse professor esse doutor que a gente estava estudando essa semana, ele era o ajudante dele, era o colega de estudos, né? E ele continuou, desde que o Dr. Hammer faleceu, o Michel Lloyd, eu falo, né? Ele da Áustria, ele continuou as pesquisas. Então, ele continua pesquisando o nosso cérebro para entender sempre mais o que causa de todas as doenças. Ele é um cientista do cérebro humano, do funcionamento, o que produz as doenças, né? Deixa eu ver os comentários aqui, senão depois eu me perco. A Marli colocando, a cura é não comer mais nada, que gostamos, mas não conseguimos. Isso não é verdade, Marli. Foi essa verdade que eles tentaram te vender. Porque se isso fosse verdade, tem gente que, por exemplo, quem é vegetariano, não cura diabetes, não. Quem come só vegetais. Se fosse verdade, um vegetariano não teria diabetes. Um atleta, tem atletas assim que fazem toda a programação nutricional, tem tudo certinho, ficam 10 horas por dia ali treinando, consumindo o excesso do que comem e começa uma diabetes tipo 2, né? Então isso não é verdade, isso são as meias verdades que eles tentam pôr na nossa, para fazer a gente acreditar que é comida que causa, né? E não é, só que como você toma medicação, quando você come, a medicação perde o efeito, né? Então você acaba acreditando. Quem toma o glifage, quando come um pedaço de pão, a diabetes sobe. Porque o glifage ele é feito para baixar só aquela parte de excesso que você não comeu, né? Então se você comer, vai aparecer. Então vai parecer que é o pão, o carboidrato que faz a tua diabetes subir. Mas o que está fazendo a tua diabetes subir quando você come um pedaço de pão é o medo, porque você já sabe que vai subir. Então a tua mente já manda o comando para o pâncreas. E o pâncreas começa a trabalhar em estresse e já vai dar uma alteração. Vai dar uma alteração na glicose. A Maria colocando que ela não consegue ficar sempre. E nem deve, porque uma pessoa que não pode mais se alimentar normalmente, ela vai desenvolver outras doenças. A pessoa vai ter anemia, vai ter muitas outras desnutrições, né? E isso causa outra doença. E não é possível a pessoa viver sem comer carboidrato, sem energia. O ser humano precisa, né? Então, para você saber, Marli, o que é saudável para você, pense como vivia a tua bisavó, as pessoas mais antigas, como ela vivia, o que ela comia. Ela não tinha diabetes, porque a diabetes é uma coisa recente. A diabetes vem muito desse comércio, porque daí falam que tudo é proibido, a pessoa já se alimenta mal e já colocam, porque se eles não dissessem que é proibido, como que eles iriam vender bolachinha salgada, bolachinha diet, tudo aquela indústria milionária que vende os produtos light diet? Como eles iriam ter sucesso se eles não dissessem que é o alimento que faz você ter diabetes, né? Então isso tudo coisa manipulada, né? Tudo coisa friamente calculada, diz o Chaves, né? Então se você... E você vai perder. A pessoa que não come nada, chega uma hora, ela vai o corpo vai perder o controle, porque o pâncreas, você tomando glifage, o pâncreas não para de produzir açúcar, ele está trabalhando normalmente, ele só não está deixando aparecer no exame, né? Então, qual a forma de mudar essa realidade? A forma que eu aprendi,
que a medicina germânica explica é a gente olhar para os nossos traumas. Todos nós temos muitos traumas assim no sentido de medos. Então, a pessoa que desenvolve diabetes ou hipoglicemia, ela tem vários traumas ativos no cérebro, né? O Dr. Hammer registrou como constelação, né? Não é constelação familiar, não. É constelação, ele quis dizer, porque ele era alemão, constelação quer dizer um monte de estrelas no céu, né? Então ele olhava para uma tomografia e ali tinha um monte de focos brancos, igual tomografia escura, cheia de foquinhos brancos. Isso ele registrou como constelação, porque quer dizer o quê? Que a pessoa diabética, ela tem muitos traumas em atividade. Então, se você quer mudar a tua realidade, você precisa olhar para os teus traumas, se auto-trabalhar, se auto-conhecer, olhar o que é verdade em você e o que é só uma verdade que te colocaram, né? É você se tornar consciente de quem você é. Você não ser manipulada pelos outros, né? Deixa eu ver o comentário da Cristiane antes que ele sobe. Eu conheço um senhor que está com altos níveis de diabetes. Falei sobre a medicina germânica, mas acho que pela idade dele, ele não aceitou minha opinião. Sim, a pessoa que tem diabetes muito tempo, o cérebro dela já não consegue mais acreditar em nada. Porque eu entendo muito bem essas pessoas, porque eu desde criança, adolescência, eu nunca consegui confiar nas pessoas, acreditar nas pessoas. Vocês que já tiveram diabetes, já têm sintoma de diabetes, vocês não são pessoas desconfiadas? Pessoas que não acreditam na vida? Olá, Nessa, bem-vinda. Vocês não são pessoas mais desconfiadas do que os outros? Pessoas assim que têm muito medo de ser enganadas, quando alguém te fala uma coisa, se você é uma pessoa diferente, tudo que você não conhece, assim, que você não confia ainda, você demora a confiar, né? Então, quando vem alguém te falar alguma coisa diferente, a primeira coisa que nós, diabéticos, fazemos é rejeitar, porque a gente precisa se defender de tudo, né? O conflito que o Dr. Hammer pesquisou, ele já registrou o conflito de resistência. A pessoa produz glicose, produz excesso de insulina, porque ela está resistindo a algo. Então, mas a hipoglicemia, qual o conflito que a pessoa viveu? Digamos assim, a pessoa que tem a diabetes muito baixa, que tem excesso de insulina, essa pessoa tem o conflito de resistência no sentido de nojo, de asco, de repulsa. Então, se uma criança viveu uma situação que ela ficou com... Ela não gostou daquela situação. Por exemplo, na escola, lá brincando entre os coleguinhas, né? Os amiguinhos ali começaram a tirar sarro dela, começaram a fazer bullying. E essa criança não soube se defender, não soube se virar sozinha. Bom dia, boa tarde, Luciana. Eu sempre faço live de manhã, agora eu tô falando bom dia para vocês. Patrícia, boa tarde, bem-vinda, boa noite. Então, uma criança que sofreu bullying na escola, ela não consegue se defender, mas ela é obrigada a ficar na escola. Essa situação de bullying que ela sofreu, como que ela vai interpretar? Como que ela pode interpretar? Eu tenho nojo desses meus colegas, eu tenho nojo da professora, eu tenho raiva de todas essas pessoas que estão no meu entorno, porque ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo quer distância de mim, eles ficam tirando sarro de mim, eles ficam fazendo, então a pessoa desenvolve o conflito Dr. Hammer registrou como conflito de asco, de nojo. Não é só de vômito, também o vômito, uma criança que se vomita lá no berço, ela pode desenvolver uma diabetes, uma resistência à insulina por isso, né? E isso ao longo prazo, isso vai aumentando, né? Então, eu sofri muito bullying na escola, porque eu fiquei 3 anos, até o 3º ano, 4º ano escolar, sem falar. Eu não falava na escola, né? Então, todo mundo tirava sarro de mim, todo mundo fazia piadinha de mim, e eles achavam que eu não estava nem escutando, porque eu só chorava, né? Então, eu não sabia falar, né? Não sabia, só falava alemão, eu não tinha coragem de reagir, né? Então, isso fez eu entender que eu não tinha valor.
ao mesmo tempo que eu ficava com muito nojo, com muita raiva de toda essa situação que eu era obrigada a ficar, né? Tanto que cheguei no quinto ano primário, todos os meus irmãos continuaram estudando e eu consegui convencer meu pai e minha mãe que eu não queria mais estudar. Porque eu dizia assim, na escola a gente só fica cada vez mais burro, né? A gente só tá ali pra ficar cada vez pior. Nem comecei, eu já tinha, meu pai e minha mãe acreditaram em mim e não fui mais pra escola. Comecei a trabalhar em casa, trabalhar no trator e muito feliz para não conviver com essas situações que me davam asco, nojo, né? De conviver com os colegas, né? Era uma forma de proteção. Olá, Gisela. Então, mas o que isso fez a longo prazo? Isso fez eu acreditar que ninguém me queria perto. E eu me tornei uma adulta, uma pessoa sempre com hipoglicemia. Para quê? Olá, Vairton, meu esposo. Bem-vindo também. Lá quando eu fiz a 7ª série, depois eu voltei a estudar. Fiquei muitos anos no Paraguai sem querer estudar. Voltei para o Brasil para poder estudar. Então foi uma briga muito grande com meus pais e com meus irmãos. Como eu queria estudar, se antes eu não queria estudar. Então eles diziam, só quer fugir do trabalho, né? A gente trabalhava na roça, então eles diziam que era para fugir do trabalho. Mas é porque eu estava procurando o meu lugar no mundo, porque eu não me sentia aceita em lugar nenhum. Mas isso começou tudo lá no primeiro dia da escola, e tudo aquilo foi aumentando, né? Então quando a gente... depois na 7ª série, quando eu voltei a estudar, na 6ª, na escola, naquele tempo, vocês já viram falar em QI, o quociente de inteligência, de inteligência? Acho que é quociente de inteligência. Alguém de vocês que são do tempo antigo, vocês fizeram esse teste também? Que mediam a inteligência da pessoa, né? Eu estudei até o 5º ano, daí eu parei 10 anos de estudar e voltei a estudar. Daí no primeiro ano, depois de volta para a escola, lá na escola aplicavam esse teste de QI para saber que sala essa pessoa, essa criança ia entrar, porque daí eu tinha parado muito tempo e eu fiz esse teste do QI, eu pulei o 6º ano, fui pro 7º ano porque eu era uma das crianças mais inteligentes da sala, né? Só que eu não falava com ninguém, eu continuava fechada em mim, né? Aí eu desenvolvi uma obesidade, tudo, um monte de coisas, comecei a usar óculos, perdi todos os meus dentes, tudo naquela época. E lá no meu teste do QI, deu que eu era uma pessoa super dotada e com muitos poderes, muitas capacidades de inteligência. Muito mais do que o normal dos outros colegas, né? Mas isso fez com que eu me fechasse mais ainda, porque eu não acreditei nem no teste, porque era impossível, né? Então, esses testes, eles são verdadeiros, eles funcionam. Só que se a pessoa está com traumas que causam hipoglicemia, não adianta a pessoa ter um quociente de inteligência elevado e não ser capaz de... Ela não consegue exercer, ela não consegue fazer o que ela quer, porque a hipoglicemia não deixa a pessoa agir. E o que é? Por que o corpo faz a gente ter hipoglicemia? Porque eu tinha tanta raiva, tanta coisa guardada, tanta mágoa de todas as situações, que eu estava obesa, eu estava com 90 quilos, né? Então eu tinha tanta coisa guardada que se eu tivesse hiperglicemia, se eu tivesse energia o suficiente, eu seria uma pessoa muito agressiva, muito brigona, eu iria enfrentar as pessoas, né? Então a hipoglicemia, o corpo para de produzir energia, ele te deixa frágil, ele te deixa com vontade de ficar prostrada, deitada o tempo todo, para você não brigar com as pessoas. Por quê? Para me proteger. Porque eu era uma pessoa com tanto medo das pessoas que se eu brigasse, eu ia apanhar, né? Porque claro que uma mulher sozinha não iria conseguir enfrentar o mundo inteiro com tanta raiva. Cristiane, tenho que sair, mas volto para assistir a gravação. Obrigada. Vai ficar gravado assim no Instagram por uns dias, depois fica no YouTube. Porque senão fica muita live aqui. Oi, Pri. Oi, Júnior. Então, não adianta eu ter esse quociente de inteligência elevado se eu tenho tantos traumas no meu cérebro de medo, né? Então, mas o meu corpo produzia essa hipoglicemia, me tirava toda a energia física, me fazia ficar em depressão, porque senão eu iria
estar em briga constante, né? Então a hipoglicemia, ela vem para te proteger de apanhar da vida, para te proteger de apanhar mais ainda, né? Porque nos primeiros dias de aula, eu fui falar, e eu me senti, olá Hildo e Márcia, me senti muito humilhada. Aí o que minha mente entendeu? Olá, Lúcia, não vi que você estava aí. A Lúcia também é pré-diabética, tá? Neves do Perdão, obrigada, boa tarde, boa noite. Ó, tem gente colocando boa tarde, outros boa noite. Tô bem assim, né? Porque o horário é assim, escurecendo, né? Então, como eu tinha tanta raiva guardada dentro de mim, tanta mágoa, tanta coisa que eu não podia colocar para fora, se eu pudesse fazer isso, eu iria morder todo mundo, eu ia arranhar todo mundo. Então eu perdi os dentes porque eu tinha tanta vontade de morder. Aí o corpo faz os dentes da gente calcificar e quebrar tudo. Cria excesso de cárie, os ossos da gengiva foram se diminuindo, tive que fazer muitos enxertos, né? Então o corpo da gente faz tudo. Olá, Jane. O nosso corpo faz tudo pra gente sobreviver. Então vai retraindo, quebrando os dentes, vai retraindo a gengiva, vai tirando energia para eu não fazer mais movimento nenhum, para não apanhar, não ser humilhada de novo, né? Então nosso corpo não faz nada por acaso. Então se você tem um sintoma, teu dente está muito quebradiço, olhe para isso. Isso tem a ver com a hipoglicemia. Se você tem pele muito seca, qualquer sintoma que você tem, sintoma físico, não diga que é aquilo que você se alimenta. Só se você se alimenta muito mal, aí sim. Agora, se você se alimenta como a maioria das pessoas, não é o alimento, é o teu sentimento, a tua percepção da vida, né? Porque eu percebi a vida como um lugar tão perigoso que se eu não tivesse dentes, eu não ia morder todas aquelas pessoas que eu odiava, toda aquela raiva. Eu dizia mesmo, eu tenho ódio. Eu tinha muito ódio dentro de mim, né? Então, a Marli perguntou antes, o que fazer? Olhar para si. Por que você sente tanto ódio? E tratar esse ódio, aceitar. Eu tinha muito ódio. Eu tinha muita raiva. Mas na igreja diziam que a gente não pode sentir raiva. Odiar é feio, é pecado, né? Então, a gente... Além disso, entra na culpa, porque eu estava fazendo coisas erradas, né? Então, tanto mais que eu me culpo, mais o meu corpo vai começar a criar sintomas para eu parar de me culpar, né? Ó, meus dentes quebram. Eu perdi meus dentes com 16 anos, o dentista arrancou todos os dentes superiores, né? Aí depois foi tirando os outros, né? Uma pessoa com diabetes pode passar por cirurgia no olho, catarata. Verdade que pode dar uma infecção após ter feito cirurgia? Claro que pode, porque se a pessoa está com açúcar elevado, o sangue ele está intoxicado. Então, um diabético pode fazer cirurgia, mas é muito maior o risco. Uma porque o açúcar que a gente tem no sangue, mesmo que o exame dá normal, teu sangue está cheio de açúcar. Se você está nessa resistência cheia de mágoas no teu cérebro, né? Então, teu cérebro continua produzindo muita insulina e muito açúcar. Ele está produzindo muito os dois, né? Então, por que dá infecção? Porque tem demais, o teu sangue está cheio de remédio e cheio de açúcar e cheio de insulina. Então, como que ele vai hidratar o osso que você fez cirurgia, a carne onde foi cortado, né? Então, para fazer uma cirurgia, quem é diabético, é interessante tirar todo o açúcar, tirar todo o carboidrato por pelo menos um bom tempo, que vai doer muito mais. Eu fiz cirurgia, os implantes dentários, né? A única cirurgia que eu fiz na vida, né? Mas fiz 3 vezes, e cicatrizou muito rápido, porque eu não tinha glicose no sangue, eu tinha só insulina, né? Então, de uma semana para outra, tudo que eu cortava, qualquer machucado, sempre cicatrizou rápido. Mas não quer dizer que eu não vá ser diabética por isso. Porque meu olho foi piorando cada vez mais, né? O tempo, Marli, é bom você adotar o hábito saudável, né? Mas não assim, com culpa. Porque
escolha, por exemplo, compre coisas que são saudáveis. Se você gosta de comer um pedaço de bolo, come uma laranja antes, faz uma atividade física, mas principalmente relaxa. Esse alimento não vai te dar glicose. É porque você ainda está na crença que é a comida que faz você ter o sintoma, que faz você ter a glicose. A comida é só uma porcentagemzinha pequena. O que faz você ter mais açúcar no sangue é esses traumas que eu estava contando. A pessoa que tem muita rejeição lá na infância, muitos problemas, é ali que produz o excesso de insulina, a resistência à insulina. Estou esquecendo de olhar a hora. Então, não sei se ficou claro, se vocês conseguiram entender o que faz o corpo produzir a hipoglicemia, né? Porque a pessoa que tem diabetes, não sei se Marli você tem os picos altos e baixos, você tem que medir também, né? Você falou, né? Então, a pessoa que tem muito tempo de diabetes, ela é um sofrimento, porque se ela não come açúcar, ela fica com a diabetes muito baixa. Se ela come, fica muito alta, né? É porque o pâncreas já entrou em parafuso de tanta contradição. Um dia tem que comer açúcar, outro dia não pode comer açúcar, né? Como que o corpo vai digerir sabiamente, né? Então, você precisa primeiro, para você sair desse padrão, se tu quiser, Maria, a gente pode conversar no privado, eu posso te explicar um pouco melhor para entender qual é o teu trauma. Tem o pessoal que está aqui assistindo, que está no desafio 28 dias, ali eu falo cada dia sobre um trauma, sobre um problema para melhorar da diabetes, né? Então, essas questões que eu trago ali nesse movimento de 28 dias, isso são coisas já... Olha, Marli, essa parte de dizer com medicação, eu não posso te dizer porque eu não sou médica e também não tenho, eu não posso sim, dar opinião sobre isso, porque precisa ver a tua situação, né? Você não pode também parar de tomar o glifage, você precisa primeiro ver por que você tem diabetes, né? Então, antes de parar de tomar a medicação, porque é o processo, você tem que fazer o processo regressivo, você tem que trabalhar tuas emoções, as causas da tua diabetes, para depois você mesma ir tirando a medicação com o teu médico, né? Porque quando você melhorar, teu corpo parar de produzir essa insulina em excesso, essa glicose em excesso, o médico vai perceber que você pode ir diminuindo as doses, né? E aos poucos ele vai diminuir. Mas assim, a diabetes hereditária, olha, é 3% que é hereditária, o resto não é hereditária não, né? Mas esse é um assunto bastante grande. Olá, Adriana, bem-vinda. Eu tenho uma outra live no YouTube que fala sobre a diabetes hereditárias. Se você quiser procurar lá, você vai achar. É só 3% que é hereditário, só que a gente desenvolve. Eu, como filha de diabética, eu sei que a gente passa esse 3% a 99%, né? Isso a medicina fala que é hereditária, mas não é. Ela é hereditária porque você está seguindo os traumas que você viveu lá na infância, que nem eu comentei. Eu passei situações de humilhação na escola nos primeiros dias. A hora que eu fosse no médico, que a minha diabetes na gestação, nas gravidez eu tive diabetes alta, o médico dizia que era hereditária, porque a minha mãe tem, né? Minhas tias todas tiveram, né? Minhas irmãs mais velhas também tiveram. Então é hereditária, a medicina fala isso. Mas a minha não é hereditária. A minha diabetes é os traumas que eu vivi lá na infância, de me sentir rejeitada, de me sentir abandonada, né? Então, a pessoa que engorda muito, emagrece muito rápido, engorda muito rápido, ela tem o trauma de não se sentir aceita, amada, né? Oi, Franciele. Boa noite, obrigada por estar aqui. Então, são traumas. Nesse curso a gente fala bastante sobre isso. Os colegas que estão aqui também sabem, escutaram o professor falando isso toda hora. A síndrome, né? O que é a síndrome? A síndrome é nosso rim. Sempre quando a gente passa um medo, uma preocupação, uma coisa diferente, algo que é assim que nos assusta um pouquinho, o que acontece com o nosso rim? Ele começa a encher de segurar todo o líquido no corpo. É só a gente observar quando a gente faz uma coisa um pouco diferente. Se a gente fica no meio de gente diferente
Se a gente viaja, por exemplo, quem viaja de ônibus, a pessoa anda de ônibus, tem gente assim que chega com os pés uma bola, né? Daí fala, é porque eu fiquei sentada. Claro, porque ficou sentada, a água não circulou. Mas por que foi nos pés e não foi nas mãos, né? Não é porque ficou sentada, é porque a pessoa está com conflito é a diabetes, sim, com certeza. Olá, Rosângela, bem-vinda. É a diabetes, sim, que faz o pé inchar, ou tem gente que incha as mãos. Por exemplo, fica com retenção de líquido nas mãos, por exemplo, quando está fazendo caminhada, né? Isso é um sinal de retenção de líquido. Essa síndrome que o professor nosso falou bastante, o corpo segura o líquido cada vez que você tem um medo. E ele passou uma situação difícil na vida dele faz pouco tempo, esse professor nosso dessa semana. Olá! Ele passou uma situação muito desafiadora, muito difícil, e ele teve hipoglicemia. Aí ele explicou por que ele teve hipoglicemia quando na família dele ele não tem diabetes hereditária, na família dele ninguém tem. Mas ele estava com tanto nojo, com tanta raiva da situação que ele foi injustiçado. Ele teve uma situação de trabalho, outras partes que ele não do trabalho com a medicina germânica, né? Mas ele é lutador de karatê, campeão mundial várias vezes, né? E ele foi injustiçado porque ele também estava com a medicina germânica, então todo esse ele não pôde receber os títulos das lutas que ele venceu. Ele foi humilhado, injustiçado, tudo. E isso o corpo dele começou a responder com hipoglicemia para ele, com a força que ele tem. Ele é todo bombado, com a força que ele tem, ele quebraria a cara de todos os outros que humilharam ele, né? Então, a hipoglicemia, ela vem para você não soquear aquelas pessoas que você tem raiva, né? Então, você fica sem força, sem energia, o que você vai fazer? Vou ficar deitada no sofá assistindo Netflix, que é bem mais gostoso. Mas, na verdade, a vontade seria estar dando muros naqueles que te humilharam, né? Então, é nesse momento que a pessoa começa a desenvolver a diabetes. Provável, Marli, que você passou muita raiva antes de ser diabética. Muita coisa que você não conseguiu digerir ainda, né? Porque a diabetes tem a ver com a digestão. Por isso que quando você falou que você come um carboidrato, uma pizza, você aumenta a tua diabetes. Porque quando você come um pedaço de pizza, o teu inconsciente, o que ele lembra? Tudo que ela está engolindo faz mal para ela. Porque tudo que você engoliu de raiva, tudo aquilo que você não conseguiu gostar quando você passou raiva, passou mágoa, passou situações que você teve que engolir, que você ficou com o corpo triste, muito negativo, você ficou deprimida. Cada vez que você come um pedaço de pizza, teu corpo lembra. Boa noite, Gabriel. Boa noite, os outros colegas que estão chegando. Subiu, não consegui ver os nomes de todos. Muito bom ter vocês aqui também, né? Então, cada vez que você come algo, é esse inconsciente que teu corpo acessa. Quando você engole a pizza, o corpo parece que você está engolindo de novo aquela situação que te gerou muita raiva, muita tristeza, muita mágoa, né? Então, para você reverter isso, você primeiro tem que desengolir as raivas que estão lá dentro. Por isso que eu digo que quando eu comecei a fazer lives, a melhor forma de curar da diabetes para mim foi fazendo lives, porque daí cada pessoa que vem, cada pessoa que me desafia, tudo que eu aprendo de novo faz eu trabalhar minhas raivas, meus traumas, porque quem sabe o que significa raiva, também sabe que a cor da raiva e a cor do amor é o mesmo. Só que a pessoa que está com raiva guardada lá dentro, ela não consegue sentir amor, né? Ela não consegue sentir a bondade, né? Mas a energia é a mesma. E essa energia vira diabetes, ela vira glicose, que na verdade o corpo quer que seja amor. Então quando você se trata, você olha com amor para você aceita que você tem raiva, que você engoliu, você aceita que tudo foi como foi, que você não precisa mais descontar nas outras pessoas, porque o passado você não tem como mudar, né? É isso mesmo, Simone. Obrigada por você estar aqui, Simone, né? A gente tem que pôr pra fora, né? A gente tem que expressar de algum jeito.
E como eu sempre me senti proibida de falar, o meu corpo sempre inchou. Eu fiquei muito tempo obesa, né? Porque eu não poderia pôr nada para fora, porque se eu falasse, eu achava que eu estava ofendendo alguém. Então, quem for assistir minhas lives de 1 ano atrás no YouTube, é só olhar os olhos. Os meus olhos expressam quanto medo eu tenho, quanto medo eu tinha. E isso, eu não fiz muita terapia esse ano. Eu pratiquei o auto-amor, me exercitei, me convenci a mim mesma que eu não estava com perigo de ser humilhada de novo, igual lá naquele primeiro dia de aula, né? Então, admitir que a gente realmente foi humilhada, que a gente sentiu raiva e fazer algo de bom com essa força, essa raiva que a gente tem dentro, né? Porque se eu tenho energia de raiva dentro, a gente fica sofrendo. A Pri tá comentando, eu sofri muito bullying na escola. Quem não, né? Quem tem diabetes, com certeza sofreu o bullying, porque tinha muito medo, isso mesmo. E você sabe, onde tem muitas crianças junto, muitas crianças junto, se uma criança é medrosa, todos os outros caem em cima, né? Isso até hoje é assim. Imagina no tempo que nós éramos criança. Com certeza a gente só chorava, a gente só pedia, não tinha coragem de pedir ajuda para ninguém, e esse medo foi só crescendo, e a gente foi cada vez se convencendo mais de que a gente não valia nada, né? Que a gente era culpada, né? Deixa eu ver o comentário a Pri falou, foi muito humilhada. Eu também senti muita humilhação, mas é a gente que sente humilhação. As outras crianças estão sendo crianças, e a gente está sendo criança que chora, que sofre, né? Você disse sobre não ter pessoas diabéticas. Eu sou a única. Não entendi, Lucilena. Você disse sobre não ter pessoas diabéticas. Eu sou a única. Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Olha, Lucilena, todos nós somos diabéticos. Nós temos a diabetes dentro da gente. Se a ciência fala que todos nós temos as células do câncer, que no momento ela brota, as células de diabetes também, a gente nasce com elas, né? A gente precisa das células da diabetes. A gente tem o pâncreas. Quem tem o pâncreas é porque tem capacidade de produzir diabetes. Mas por que uma pessoa desenvolve e outra não? Porque se eu estou no sofrimento, na mágoa, me sentindo injustiçada, me sentindo humilhada e sem forças para reagir, quem vai reagir é o meu corpo. Então, primeiro, ele vai baixar a glicose, ele vai fazer você não ter energia para você não brigar. Só que com o tempo, essa raiva vai te tomando tanto por dentro, teu pâncreas vai só piorando tudo, até que isso estoura. Aí você estoura em força em diabetes e em outras doenças, né? Você não podia pedir ajuda na família? Quem não, Lucilena? Eu tenho 11 irmãos, mas eu tenho entre irmãos a gente fica brigando, disputando o território. A gente não confia nos irmãos, né? A gente não pode pedir ajuda, porque a gente que tem muito medo, que a gente tem hipoglicemia. Você também teve, Lúcia, não sei se você percebeu já isso, mas todos nós tivemos. Oi, Andréia, bem-vinda. Então, quem fica muito tempo na hipoglicemia fica mais nítido, mas tem pessoa que não se observa. Tem pessoa que que assume como culpa, que nem eu estava comentando antes, né? A pessoa que se culpa ou se vitimiza, ela não percebe que ela é hipoglicêmica, né? Então ela acha, eu que não sei fazer, eu que sou a ruim, eu não sei pedir ajuda. Então a pessoa acaba achando que é só com ela esse problema, né? Mas não a pessoa não consegue pedir ajuda porque ela tem medo que seja atacada de novo. Porque quando a gente tem diabetes baixa ou alta, de qualquer jeito, a gente sofreu muitas situações de nos sentir atacada, nos sentir humilhada, nos sentir ofendida pelas outras pessoas. Aí, quando a gente é muitas vezes atacada, a gente vai ter coragem de pedir ajuda para essas pessoas? Não vai. A gente não vai mais confiar em ninguém. Daí a gente não acredita mais também que o outro possa ajudar.
Igual antes alguém comentou que falou para um senhor diabético que a medicina germânica explica de outra forma. Porque uma pessoa que tem diabetes há muito tempo, ela não consegue mais acreditar, porque o cérebro dela já está tomado de tanta certeza que realmente ninguém vai ajudar ela, né? Sou a mais nova da família de 13 filhos. Que bom, você não precisou cuidar de ninguém mais novo do que você. Olha que maravilha. Porque o fardo de uma criança mais velha é muito maior do que da criança mais nova, né? Porque a criança mais nova, todo mundo protege. Mas, por outro lado, protege demais às vezes, né? Daí no sentido assim, protege demais, eu quero dizer assim, os irmãos mais velhos, que você teve 12 irmãos mais velhos, eles provavelmente olharam para você, coitadinha, ela é pequenininha, nós somos grandes, né? E você entendeu esse coitadinha como dizer, eu não sou capaz. Não no sentido que eles quiseram dizer, porque os irmãos mais velhos sempre um cuida do outro. Olha, Viviana, o irmão mais velho, sempre o mais velho protege o mais novo, né? E o mais novo entende que o mais velho é ruim com ele, mesmo assim, né? Então, a criança vive essas situações na imaginação dela, né? Então, se você era mais nova, com certeza os outros mais velhos quiseram te ajudar muito. Boa noite. Quiseram te ajudar muito, quiseram te proteger muito. Mas você, como criança na dor, na humilhação, no sofrimento, você entendeu que ninguém queria te ajudar, ninguém te entendia, né? Ninguém quer me ajudar, ninguém pode me ajudar. E aí o nosso corpo vai se acostumando com isso e a gente cresce, passa dos 50 e continua falando a mesma coisa, né? Então, mas depois que a gente passou dos 15 anos, não importa se você é a primeira filha, se você é a 10ª filha, não importa. Não importa se você teve pai, se teve mãe. Depois dos 15, 18 anos, o que importa é o que você faz com o que você tem. Obrigada, Sirlene. Parabéns pela explicação. A minha mente diabética, você me conheceu de perto um pouco, você percebeu como eu sou. Eu vou de um extremo para o outro. Nós diabéticos somos assim. A gente vai do 8 para o 80. A gente está pensando uma coisa e a gente já está pensando em outra. Então, como eu não estou mais escrevendo o roteiro das lives, eu só coloco o título para me treinar, e eu estou nesse treinamento, então eu ainda pulo muito para um lado e para o outro, e mesmo assim estou fazendo live para me desenvolver. Então, Lúcia Helena, ou vocês também que acham não, eu sempre fui essa pessoa, fui uma pessoa muito injustiçada, os irmãos mais velhos me dominaram, os mais novos eu tive que cuidar, e meu pai e minha mãe sempre foram pessoas ausentes, era sempre essa história que eu contava, né? Então isso não precisa mais ser verdade hoje, eu já passei dos 15 anos, já aposentei, já estou chegando nos mais um enta, deixa eu ver os comentários que subiram aqui que eu não consegui ver. Meu irmão mais velho amadureceu muito cedo com a separação dos meus pais e hoje é diabético. Sim, e faz todo sentido, Andréia, porque o filho mais velho, ele tem uma carga muito grande, porque o mais velho, no nosso tempo, nascia um, dali a 10, 11 meses, 12 meses, 1 ano e meio, já nascia outro. Quem assumia a responsabilidade junto com o pai e a mãe? Se o pai era uma pessoa que trabalhava muito fora, o irmão mais velho, às vezes com 2 aninhos, já assumia o lugar de homem da casa, né? Ele já se sentia responsável. Então, olha o tamanho do corpo que ele precisa ter, né? E para ter esse tamanho, não é tamanho real. O corpo vai produzir mais glicose para ele poder dar conta de toda essa função que ele teve que assumir muito cedo, né? Isso torna a vida de uma criança muito pesada quando precisa amadurecer muito cedo. E daí tem o outro extremo, que nem a Lucilena falou. Ela, a filha mais nova de 13 irmãos, é um outro extremo, mas para a criança é a mesma coisa. Porque uma criança que tem 12 irmãos mais velhos, ela tem que ser muito forte para ela sobreviver com tanta opressão, porque ela sente os mais velhos como grandes e ela é pequenininha. Então ela tem que desenvolver energia, ela tem que ter capacidade, ela tem que ter força para ela conseguir conquistar o lugar dela, né? Mas a vida não é isso, a gente não precisa continuar o resto da vida disputando o território, né? Então quem esteve com a gente nessa formação, olá Adriane, você perdeu a formação, vai ter de novo daqui a uns dias. Franciele acho que estava, não tenho mais certeza, nossa, teve tanta gente
conhecida que eu já não lembro mais quem esteve, né? Obrigada, Marli. Adorei assistir uma live muito explicativa. Oi, Lídia, minha sobrinha. Então, não falei ainda das crises de pânico que o diabético tem. A síndrome de pânico é sinal de diabetes também, né? E eu tive muitas crises de pânico. Quando eu conheci a Lúcia Helena, ano passado, a gente fez amizade, volta e meia eu conversava com ela por ligação, nos grupos, e ela sabe quantas crises de pânico eu ainda tinha, até poucos dias atrás. E agora, de uns tempos pra cá, não tenho mais aquele pânico, mas eu ainda tenho inchaço no corpo, eu ainda tenho sintoma. Ontem, essa semana agora, nesse encontro que eu tive, eu ainda apareceu sintoma nos meus pés, que eu retive líquido, frieira entre os dedinhos. Bem a Lúcia falando, deixa eu terminar o sintoma da crise de pânico. A pessoa que tem muita crise de pânico, às vezes passa muitos anos depois, ainda com sintomas, e ela não sabe que é os mesmos sintomas da crise de pânico. A pessoa que tem frieira, que tem assadura, que tem a pele muito sensível, isso tudo tem a ver com a mesma síndrome de pânico que a pessoa viveu e às vezes ela tratou e foi melhorando, né? Ou tá tomando medicação e não tá aparecendo, né? Então são sintomas parecidos. Olá, Sara. Agora não sei quem mais entrou. Na realidade, me sentia oprimida. É isso, Luciana, que eu estava querendo dizer. Eu acho que eu falei, né? Quem tem muitos irmãos mais velhos, eu só tenho 6 irmãos mais velhos. Eu me sentia oprimida por 6. Imagina você com 12, né? Então, esse excesso de cuidado dos irmãos mais velhos para proteger o mais novo, porque eles acham que eles têm essa obrigação de cuidar do mais novo, a criança pequena entende como opressão, ela não entende como cuidado, porque a gente interpreta as coisas do jeito que a gente, com a idade que a gente tem. E até os 7 anos, a gente não interpreta as coisas como elas são. A gente interpreta como a gente se sente e a gente nunca mais esquece disso, no inconsciente. No consciente, a gente fala, eu não tenho medo de nada, eu gosto disso, eu gosto daquilo. No consciente, a gente fala isso. Mas isso são só 5% da gente. Os 95% que estão lá no inconsciente, que foram se empilhando até os 7 anos, a gente tem pouco acesso, né? Então, mas a gente se observando, a gente consegue muito sair dessa dor. Deixa eu ver o comentário da Lúcia. Você amadureceu muito, você está mais segura nas suas falas. Mas é porque eu parei de falar que eu fui muito oprimida por meu pai, por minha mãe, por meus irmãos, né? Eu parei de focar nisso, né? Não que eu digo que eu não me senti assim, eu senti realmente, mas não era verdade, era a minha criança que sentiu, né? Então, se eu tenho essa convicção que eu realmente fui muito oprimida, meus pais eram muito autoritários, meu pai principalmente, eu tinha medo do meu pai só de olhar para mim, né? Então eu me sentia oprimida por ele. E isso, quando eu comecei a fazer live, se vocês quiserem olhar, nas minhas lives de 1 ano atrás, eu tô com os olhos assim, totalmente em alerta. Isso o professor explicou ontem, o que é a pessoa que está com o olhar da pessoa, o que significa, né? A pessoa que está com os olhos assim, procurando por tudo que é lado, sempre meio arregalado, ela está cuidando porque ela acredita que aquele perigo vem de novo. É um perigo que já não existe mais, né? Ele estava falando dos traumas pós-guerra, né? E nós, quando estamos nesse medo que nossa criança viveu, a gente está vivendo o mesmo trauma do pós-guerra. É como se a gente tivesse ido lá para uma batalha na guerra e tivesse medo de morrer e está todo tempo procurando o perigo, né? Então, quando a gente tem medo de fazer aquilo que precisa ser feito, medo de começar a fazer live, tá? Terapeutas que vocês estão aqui, esses são só medos da nossa criança. A adulta não tem medo. Então, quando a pessoa assume a postura adulta, assume a idade que tem, ela não vai ter medo de fazer live. Ela pode falar besteira. Tem tanta gente que fala besteira aqui no Instagram. O que é besteira para mim não é besteira para o outro. E o que é verdade para mim não é verdade para o outro, né? Então, se as lives é um lugar assim, se você não tá gostando de escutar, você tem direito de sair, né? Agora, eu sou responsável, sim, por aquilo que eu falo, né? Eu não quero ficar falando besteira no sentido assim, não é o meu propósito. Eu quero falar coisas que fazem sentido para mim e para as pessoas que me escutam, né? Porque eu tenho um propósito, eu tenho uma meta, né?
Eu tenho um lugar onde eu quero chegar, onde que eu estou caminhando já hoje, né? Então, se eu ficar falando qualquer coisa que não tem a ver com a diabetes, que não tem a ver com saúde, eu não vou chegar onde eu quero chegar, né? Então, mas se eu também não fizer o que precisa ser feito, eu também não vou chegar. Então, Nossa, colegas, vocês estão todas aqui, agora vocês me deixaram tímidas. Obrigada, colegas, pela companhia. Nossa, já passou do horário no meu relógio aqui, eu até esqueci. Então, eu faço live todas as segundas-feiras de manhã, 8 horas, perguntas e respostas sobre diabetes. Ô, a Miriam, você chega no final. A Miriam está no desafio 28 dias. E logo, logo eu vou abrir uma outra turma do desafio 28 dias. E mais uma novidade, bem, quem fez o desafio vai ter um convite melhor, se quiser, né? Eu vou colocar à disposição. Quem quiser vir comigo, vem. Eu vou inventar, estou projetando, já estou arquitetando faz meses. Eu formei o grupo, alguns de vocês já estão no grupo VIP lá. Logo, logo eu vou colocar lá. Eu vou fazer outro desafio 28 dias, para quem está começando, para ter uma noção de onde que vem a diabetes. A Miriam e várias pessoas que estão aqui, eu sei que estão nesse grupo. A Lucilena também está, né? Então subiu muitos comentários aqui que eu não consegui ver, tá, colegas? Vencer os medos para auxiliar o próximo é ato de amor ao próximo. Isso, Andréia, porque nós que somos terapeutas, nós que somos mulheres adultas, pessoas adultas, a gente sabe que tem tanta coisa boa para fazer e a gente não faz. A gente está cometendo crimes também com a humanidade. A nossa mentora, Marina Bernardi, na quinta-feira que a gente passou a tarde com ela, ela falou muito sobre isso, sobre a responsabilidade que a gente tem de levar essas informações para as outras pessoas, né? Então, se eu me calo, o outro vai falar, e o outro vai falar aquilo que ele quer, né? Então, se eu sei que a diabetes tem solução, que a pessoa pode se tratar e pode sair da dor, e eu não conto isso para ninguém, eu não faço as lives, eu não falo para as pessoas, outra pessoa vai dizer, não, você nunca vai ficar boa, você vai ter que tomar remédio sempre, e você vai ter o mesmo futuro de todo mundo, você vai precisar amputar teus pés, você vai ficar cega, você vai ter problemas, você vai ter depressão, né? Então, se eu não falar o que é bom, o outro vai falar que é ruim, e as pessoas vão acreditar em alguém, né? Então, eu tenho responsabilidade com a saúde dos outros, com a vida dos outros, quando eu sei que isso não é, que existe solução. Ai, colegas, vocês estão me deixando emocionada aqui, mas já passou do meu horário, eu tenho yoga agora, daqui a pouquinho. Aí, obrigada a vocês que estiverem. Elizabeth chegou agora, que eu estou encerrando. Eu vou deixar salva no Instagram hoje, amanhã eu vou baixar para o YouTube. Aí, depois que eu passo para o YouTube, eu tiro do Instagram. Então, se vocês quiserem indicar para outras pessoas, vocês que conhecem pessoas diabéticas, no YouTube tem lives sobre todos os assuntos. Uma vez eu falava de qualquer assunto. Boa noite, Nilson. Chegou no final, mas vai ficar gravado, sim? Você também pode assistir. Então, nossa, obrigada, colegas. Meu Deus, quanto comentário ali. Tantas horas de viagem eu viajei, o ônibus era para demorar um tanto e demorou 3 horas a mais, e sem água, sem banheiro, sem comida. Mas eu sobrevivi, é porque nós seres humanos sobrevivemos muito mais do que a gente pensa, né? É a nossa cabeça que acha que a gente precisa comer. E quem ainda acredita que tem que comer cada 3 horas para não ter diabetes, tá caindo na cilada das pessoas que querem te ver doente. Para nós não termos diabetes, nós precisamos nos alimentar igual nossos ancestrais se alimentavam. Eles comiam quando eles achavam uma caça. Eles não comiam cada 3 horas. Eles não tinham uma geladeira cheia de potinho para comer cada pouco. Não tinha uma bolsa com chocolate dentro, né? Então, por isso que eles tinham saúde. Então, a gente só comer quando a gente tem fome, a gente vai ter saúde, né? Então, não tem assim uma regra, eu não posso comer pizza, não posso comer chocolate, não posso comer aquilo, não. Comer quando eu tenho necessidade de verdade, eu vou ter saúde. Eu não vou ter colesterol, não vou ter pressão alta, não vou ter as outras coisas também, né? A diabetes é só um detalhe. A diabetes não é uma doença. Ela é um detalhe que vem porque eu não olhei para mim com amor. Por isso que eu falei antes, que o amor e o ódio têm a mesma cor. Tudo é vermelho. Então, se eu tenho ódio, se eu tenho raiva por mim e pela vida, eu vou ter diabetes. Agora, se eu tenho amor por mim e pela vida,
Eu vou ter a cor vermelha também, mas vai ser o amor. E obrigada por esses coraçõezinhos. Então, segundas-feiras, 8 horas, quando eu não estou viajando, eu estou aqui. E durante a semana eu tenho vários convites, mas daí eu sempre posto nos grupos por aí. Já não lembro mais quantas vezes eu vou estar essa semana de convidada, né? Mas a minha da diabetes é nas segundas-feiras às 8 horas. Obrigadão, colegas. Vocês são parte da minha cura também. E estou muito feliz de ter aceito esse convite de falar sobre esse assunto. Obrigadão. E quem quiser me convidar para fazer live, vocês terapeutas aí, ó, aceito convites. Beijão.